Existem poucas coisas que nós temos certeza na vida, né? Uma delas é que nós vamos morrer e a outra é que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro. E a gente acaba, então, passando muito tempo da nossa vida tentando pensar como seria a nossa vida, a nossa realidade agora se nós tivéssemos tomado outras decisões. Vamos assistir um vídeo aqui da nossa colega e vamos conversar um pouco sobre isso e ver o que a gente consegue refletir sobre o assunto. Coisas que eu só aprendi depois dos 30 anos, mas que eu adoraria ter aprendido quando eu tinha 20. Pra quem não sabe, eu tenho 37 anos. Eu aprendi muito nesses últimos 7 anos. Não que os meus 20 não tivessem me ensinado coisas, mas todas as lições que eu aprendi depois dos 30, se eu tivesse aplicado quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu tenho certeza que a vida teria sido talvez um pouco menos difícil. Então, para você que tem 20 e poucos anos, ou até 30 e poucos anos, esse vídeo é para vocês. Lição número 1. Você não precisa ter tudo resolvido. Quando eu fiz 18 anos, foi quando eu comecei a sentir a pressão de que eu já deveria saber o que eu queria fazer pro resto da vida. E eu vejo que isso acontece exatamente naquela época de vestibular, sabe? E aí tem pressão da sua família, que eles querem que você faça algo. Tem gente que já sabe o que quer fazer. Eu era do time das pessoas que eu não sabia exatamente o que fazer. Eu espero que a galera da administração não fique ofendido comigo. Naquela época de vestibular, quando a gente tinha que escolher, né, uma profissão, muitas pessoas falavam que quem não sabia o que queria fazer ia para administração. E adivinha o que eu fiz? Eu entrei numa faculdade de administração e fiz um semestre e percebi que não era para mim, não era o que eu queria. E como era uma faculdade paga, era eu quem pagava. Eu falei, eu não vou ficar pagando um curso que eu não quero fazer. Ali nos Sabe uma coisa que eu acho muito violento? Eu acho muito violento, né? É, essa sanha, essa necessidade que nós temos enquanto sociedade de pedir, né, de exigir que jovens ali de 16, 17, 18 anos saibam escolher, estejam capacitados para escolher quais vão ser as suas profissões, né? Consigam escolher os cursos que vão fazer, né? Vão cursar aí por vários anos e depois seguir aquela profissão talvez pelo resto da sua vida, né? Eu acho isso muito violento, né? Porque se hoje eu parasse para pensar, antes de eu escolher a psicologia, na verdade eu escolhi a psicologia sem saber, eu escolhi porque eu não sabia o que fazer, né? Fui para psicologia, me encontrei na área, mas não porque eu conhecesse a área antes, mas eu sei que seria muito difícil para mim escolher outra coisa quando eu estava entrando na faculdade, porque naquela época eu não tinha noção das coisas, eu não conhecia a vida, né? Eu escolhi a psicologia por, enfim, eu posso falar isso em outro momento, né? Mas por talvez uma idealização do que seria o mercado de trabalho para um psicólogo, né? E muitas vezes a gente coloca essa pressão tão grande em jovens que ali estão recém se conhecendo, podendo então entender o que eles esperam da sua vida, né? E já vem uma pressão social muito grande que você tem que passar no vestibular, você tem que entrar numa faculdade, escolher uma profissão ou passar num concurso público, né? Entrar para o exército, enfim. E muitas vezes eles nem têm muita noção, eles não conseguem nem compreender o que se fará com aquela profissão, o que se fará naquele trabalho, né? E isso é muito difícil, né? Muitas vezes eu recebo pessoas na terapia que vêm com essas demandas, né? Às vezes, por vezes, com vidas confortáveis, né? Com vidas bem estabelecidas ali, nos seus 20, 30 e poucos anos, né? Mas quando eles começam a questionar, bom, talvez as escolhas que eu tenho feito me trouxeram uma vida ok, uma vida estável, né? Mas não a vida que eu gostaria de ter. Né? Não a vida que eu gostaria de ter. Talvez se eu tivesse, naquele momento, eu tivesse escolhido outra coisa, né? Mas é claro que é muito difícil também nós, né, julgarmos as nossas próprias escolhas depois de tanto tempo, né? Porque a gente carrega uma bagagem, né? Depois disso, a nossa vida aconteceu, nossas experiências nos moldam, né? Se a gente pudesse voltar atrás, poderíamos ter escolhido todas as coisas diferentes, né? Mas se a gente escolhesse as coisas diferentes, não seríamos quem somos, né? Então, talvez também não estivéssemos nesse lugar, né? Mas assim, eu acho muito difícil, né? Essa essa imposição, essa dificuldade, então essa demanda que a sociedade coloca nos jovens para que eles possam escolher tão cedo, tão jovens, o que eles vão ser para o resto da vida. nossos 20, gente, hoje em dia eu vejo que é a fase de você se descobrir, entender, experienciar coisas para depois tomar suas decisões. Eu tomei decisões aos 20 que depois eu percebi que não era o que eu queria.
Se eu tivesse experienciado mais as coisas, se eu tivesse tido a oportunidade de ver mais para saber exatamente o que eu queria e tivesse tirado essa pressão das minhas costas de ter que ter uma decisão definitiva aos 18 anos, talvez eu tivesse feito uma escolha mais alinhada comigo. Então, quando eu fiz 21, foi quando eu entrei na área de estética, né? Pra quem não sabe, eu sou esteticista formada há 15 anos já. Então, ali por volta de 2009 foi quando eu comecei meu curso. Eu só comecei a fazer esse curso por dinheiro, gente. Não era por paixão, não era porque eu achava que era a minha cara. Eu nunca fui uma pessoa muito da estética, muito vaidosa. Vocês podem ver assim que eu me cuido, mas eu não tenho botox, não tenho nada estético em mim. Só que era uma área que eu percebia que tinha potencial para crescimento, que poderia me trazer dinheiro, e de fato, tudo que eu conquistei na minha vida veio através dessa área. Desde todas as coisas materiais, todas as viagens, todos os cursos que eu fiz depois, né, desse curso, inclusive a minha residência na Nova Zelândia, tudo veio através da minha mão de obra. Por um lado, foi algo que me ajudou muito. Por outro, foi uma profissão apenas por necessidade, sabe? Não foi algo que eu realmente queria fazer. O que eu realmente queria fazer, eu tô fazendo agora, que é o meu canal no YouTube, que é conversar com as pessoas, que é compartilhar experiências. Não foi só comigo que isso aconteceu. Eu tenho diversos amigos que se formaram em algo quando eles tinham 20 e poucos anos, e depois aos 30 eles trocaram completamente de profissão. Algumas pessoas da água pro vinho, tipo engenheiros que se tornaram confeiteiros. Eu penso assim, gente, 20 anos realmente não é uma fase para você tomar decisões definitivas na sua vida. Eu acho que é uma fase de você de fato experienciar as coisas e tentar entender quem você é para depois tomar essas decisões. Se você tem E eu acho interessante porque o discurso dela não é um discurso incomum, né? A gente ouve muito disso, né? Como se depois dos 30 anos a sua vida acabou, né? Depois dos 30 anos você tá velho demais, agora já passou minha vida, agora não tem mais o que fazer, né? Sendo que, se a gente pensar estatisticamente, o brasileiro hoje vive quase, né? Já estamos alcançando aí a faixa etária de 80 anos em média. Em média você vai viver 80 anos. Quer dizer que você ainda tem 50 anos da sua vida, depois dos 30, em que você vai ter que fazer alguma coisa. E você pode escolher, então, fazer uma coisa que você gosta, né? Pode escolher, então, fazer alguma coisa que você gosta depois dos 30. Né? Isso é bem importante a gente poder pensar, né? Que a vida não acaba quando você chega em determinada idade, né? E eu acho que as pessoas começam a perceber isso mais, né? Que a qualidade de vida das pessoas com mais idade tem melhorado muito, né? Então você ainda tem a oportunidade de ser muita coisa depois dos 30, né? Talvez seja um pouco mais difícil, talvez seja até um pouco mais fácil por toda a bagagem de experiência que você tem, né? Enfim, acho que isso vai depender muito de cada situação e cada pessoa, mas é possível reimaginar uma vida, pensar numa outra vida, né? Isso acontece muito com pacientes jovens adultos que eu tenho, né, na clínica, na terapia, né? Muitos começam a reimaginar uma própria vida, né? Pensar assim, bom, eu construí coisas com isso que eu tenho, né? Às vezes coisas que eu gostaria, talvez coisas que eu não gostaria, né? Mas me construí alguma coisa e eu posso me permitir imaginar uma outra vida, um outro momento de vida, uma outra maneira de viver, né? Isso é bem importante. Tem 20 e poucos anos e tá com essa pressão na sua cabeça, fica tranquilo, gente. Tem gente que depois de mais velho ainda não tem nada resolvido. Às vezes eu converso com a galera de 50, 60, 70 anos e pergunto pra eles como é que tá a vida, como é que é, né, ter 60 anos. Muitos deles me falam que eles ainda não entenderam nada do que era pra fazer e eles estão simplesmente vivendo a vida do jeito que dá, entendeu? Ninguém sabe muito bem o que tá fazendo. Essa ideia de que, conforme eu vou envelhecendo, eu tenho tudo resolvido. Gente, cada fase de vida tem os seus perrengues. Segunda lição Oh, de perfeito essa última frase ali que ela falou, né? Cada fase de vida tem seus perrengues, né? E não significa que pessoas mais velhas já saibam o que querem fazer da vida, né? Muitas recém estão descobrindo, né? Estão se redescobrindo. disciplina vale mais do que motivação. Se tem uma coisa, gente, que eu tenho aprendido agora nessa fase de vida, que se eu tivesse feito lá atrás, aos 20, teria me dado frutos agora, é que se você for esperar por motivação para fazer as coisas, você nunca vai fazer nada. O negócio é você fazer o que você se propõe a fazer para chegar onde você precisa chegar e ser consistente com isso. Repetir, 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 repetir até você chegar lá. Seja em relação à sua saúde, né? O corpo que você quer, seja em relação aos seus estudos, aprender uma nova língua, seja em relação ao seu trabalho.
O que mais conta não é a vontade de fazer, e sim o fazer mesmo sem vontade. Você ser consistente. Você ser uma pessoa consistente em todas as áreas da sua vida, isso vai te colocar à frente de muitas pessoas. Porque tem gente que não é consistente nem com o que elas falam. Vocês já perceberam que tem gente que fala e não faz? Esquece motivação, foca em ser consistente, foca em repetição. Fazer, fazer, fazer até você conseguir o que você quer. Terceira lição que, infelizmente... Sobre a dica anterior, eu acho que é uma boa dica, né? Às vezes nós pecamos pelo imediatismo, né? Nós vivemos num momento social em que o imediatismo é muito grande, né? Nós temos dificuldades de olhar para o futuro, até por conta da incerteza do futuro, das incertezas do futuro, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade, então, de planejar e de vislumbrar o que seria da nossa vida daqui para frente, né? Mas longo prazo, né? Longo prazo, acho que é repetição, é poder tentar fazer cada dia um pouquinho melhor, né? É o máximo que a gente consegue fazer naquele dia, então vai ser o nosso máximo, né? Parece ter filosofia barata, de motivação e tal, de coach, eu sei que parece, mas é o básico, né? É o básico, é poder fazer, às vezes, o que a gente consegue, né? Como a gente consegue fazer. Acho que essa é a parte mais importante, né? E tentar se cobrar menos, né? Eu acho que a gente se cobra muito, né? Se cobra muito de coisas que nós não temos controle no final mesmo. Fazer, fazer, fazer até você conseguir o que você quer. Terceira lição, que infelizmente é real, você é a média das pessoas com as quais você convive. Eu já fui o tipo de pessoa, naquela época dos 20 anos, que eu achava que a amizade não influenciava nos seus comportamentos. E eu pensava isso porque eu tinha muito amigo que fazia uso de droga, bebia muito, a galera da balada, sabe, que não quer nada com nada. Eu andava muito com eles e às vezes as pessoas falavam isso pra mim, sabe, toma cuidado e tal. E eu ficava com uma raiva porque eu pensava, gente, eu não sou tão fraca de cabeça quanto vocês pensam. Tanto é que naquela época eu nunca tive contato com drogas, eu nunca gostei. Os meus amigos usavam, eu não julgava eles, mas eu também não me afastava. Só que infelizmente, gente, o seu ambiente, ele de fato influencia em você. Se você quer crescer, se você quer desenvolver bons hábitos, se você tem na sua mente que você quer construir um futuro diferente e você fica andando com essa galera que não quer nada com nada, dificilmente você se sente inspirado para fazer as coisas. A minha vida só começou a mudar quando eu comecei a andar com a galera que tinha as mesmas vontades que eu. A galera que quer viajar o mundo, a galera que quer fazer dinheiro, a galera que quer ter independência financeira. Porque aí você conversa com eles, você troca ideias, você tem ideias. Agora, a galera das drogas, a galera das festas, são pessoas ok, são pessoas gente boa, sim, mas o que você vai conversar com eles? Você tem que tomar muito cuidado com o seu círculo de amigos, porque às vezes não sacrificar eles significa sacrificar o seu futuro. Isso era uma coisa que às vezes eu ficava pensando e eu ficava assim, ai, não vou fazer isso, não vou me afastar da pessoa, ela não é ruim. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia enxergar que eu estava sacrificando o meu futuro. Porque realmente atrapalha. Isso é muito real. Eu acho que o que ela quer dizer, né, assim, pelo menos tentando compreender o que ela tá querendo dizer com isso, né, é sobre as expectativas que tu tem, né. Eventualmente haverão, então, relacionamentos que já não encaixarão mais com as demandas, com as expectativas que nós temos de vida, né. Eu acho que tá tudo bem também, né. Existem amizades que perduram mais tempo, outras amizades que são mais momentâneas e nem por isso são menores, né. Claro, não vou entrar no mérito aí sobre questões assim como uso de drogas e tal, né? Acho que esses são comportamentos que são de maneira muito individual, né? E eventualmente podem trazer muitos malefícios, né, para as pessoas, mas acho que não é esse o intuito do vídeo e nem o intuito do que ela está querendo dizer, né? Eu acho que o que ela está querendo, pelo menos o que eu compreendi do que ela disse, né, é sobre que existem sim, eventualmente relacionamentos, amizades, enfim, relações interpessoais que se encaixam melhor no que nós queremos naquele momento da nossa vida, e outras vezes não, né? Épocas da nossa vida, né? Enfim, eu só não gosto de ver, quando as pessoas falam sobre isso, né? De levar esse assunto, né? A um viés utilitarista, né? Então, eu só sou amigo de pessoas que podem me trazer coisas boas, né? Daí você transforma essas relações, então, essas questões, enfim, apenas numa busca por relações que possam te trazer benefício, né? Então, se eu sou amigo dessa pessoa, se ela me traz coisas boas, se ela pode me proporcionar isso, né? Enfim, e a minha visão de amizade, pelo menos a minha
a minha visão pessoal de amizade, né? Que às vezes a amizade é aquela relação que você não espera nada da pessoa, né? Você só quer estar com ela porque ela é boa pra você, né? Porque ela te faz bem, porque ela quer seu bem, né? Mesmo que às vezes tenham vidas muito diferentes, muito distintas, né? Às vezes a pessoa só é legal com você e você é legal com ela e quer o bem dela, mesmo que em outras questões da sua vida vocês não compactuem, né? Não estejam alinhados, digamos assim, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Eu acho que a gente pode levar as duas coisas ao mesmo tempo, mas aí é uma questão muito pessoal, né? Dá pra ver que é uma questão muito pessoal dela também, né? Não, eu não queria acreditar de que influenciava, mas influencia. Lição número 4. Dinheiro importa e muito. Eu vim de uma realidade muito escassa e muito pobre. E dinheiro, na minha realidade ao meu redor, era simplesmente apenas para sobrevivência. E aí eu já contei essa história para vocês de quando eu comecei a trabalhar num lugar e conviver com milionários. E eu percebi que dinheiro era muito mais do que apenas sobreviver. Dinheiro significava liberdade. Liberdade de escolha, liberdade do seu tempo. E aí foi quando eu entendi o quanto o dinheiro é importante. É isso que o dinheiro é. Ele é liberdade, ele é segurança. É uma ferramenta para me trazer mais liberdade, é uma ferramenta para me trazer mais opções. Eu vou poder escolher mais. E ignorar que dinheiro é importante pode te custar muito lá na frente, porque se você não arruma estratégias, né, de expandir a sua área financeira, você vai envelhecendo e você não consegue crescer, você não consegue expandir. Então, aprender, gente, sobre educação financeira, aprender sobre empreender, fazer mais dinheiro, formas de ganhar dinheiro extra, aprender sobre educação financeira aos 20 anos vai te ajudar muito quando você chegar nos 30. Lição número 5. Voltando ainda sobre a questão número 4 dela ali, né? Eu acho que o ponto do dinheiro é algo bem difícil, né, da gente falar, né? Nós vivemos num país hoje no Brasil em que a grande parte da população está endividada, né? Os números de endividamento têm crescido com o passar dos anos. E é muito fácil a gente atribuir, então, esse problema de dinheiro das pessoas, problemas financeiros, né, e sociais, a um âmbito individual, né? Então dizer assim, não, se você está endividado, se você está com esse problema, a culpa é sua, né? Você que não sabe se organizar, você que não tem educação financeira, enfim. É muito fácil fazer isso, é a maneira mais fácil de individualizar esses problemas que muitas vezes são problemas sistêmicos, né? Problemas, enfim, macros. Por quê? Né? Por quê? Porque a renda do brasileiro é curta. A renda do brasileiro é muito curta, né? A maioria dos endividamentos no Brasil são do rotativo, do cartão de crédito, né? Do cheque especial. Então são pessoas que têm que pegar valores ali para poder completar o mês. Né? Então são pessoas que a renda que elas recebem não é o suficiente, por vezes, para poder sustentar uma vida, né, minimamente estável, minimamente funcional, né? As pessoas recebem menos do que precisariam, né? Então, sim, é importantíssimo a gente ter educação financeira, né? Saber fazer um bom empréstimo, né? Saber entender sobre juros simples, juros composto, né? Aprender, então, sobre o quanto uma parcela com juros pode resultar no final, né? Que são coisas básicas que, sim, muitas vezes as pessoas caem nisso, né? Acho que essas são questões básicas que, sim, são importantes as pessoas terem noção, né? Mas o meu medo nesse discurso é a gente individualizar um problema sistêmico, né? Individualizar um problema que é geral, um problema que é construído, né, socialmente, né? Então, esse é meu único disclaimer, né, com o que ela disse, né? Mas eu acho que sim, é importante a gente poder pensar sobre dinheiro, né? Porque o dinheiro traz segurança, muitas vezes, né? Não só liberdade, mas segurança, né? Segurança da gente saber que se um mês ficar apertado, a gente tem com quem se segurar, né? Tem com que se sustentar, né? Porque acho que todo mundo aqui tá há alguns meses de desemprego, de estar morando na rua, né? Pensa aí na tua realidade. Se tu hoje perdesse teu emprego e não tivesse nenhuma renda, em quantos meses tu não conseguiria mais pagar teu aluguel? Bem poucos. Muito poucos meses eu já estaria na rua. Já estaria tendo que em situação de barril, né? Já estaria em situação de barril. Enfim, antes da gente continuar o vídeo aqui, gostaria de lembrar que meu nome é Lucas, eu sou psicólogo clínico,
Se você está me conhecendo agora por esse vídeo, né, muito prazer. Gostaria que, se você estiver gostando do vídeo, achando minimamente interessante qualquer coisa que eu tenha dito aqui, considere se inscrever no canal, deixar um like, né, e comente aqui embaixo. Eu gosto dos comentários que me trazem. Acho que é a parte que eu mais gosto da produção de conteúdo são os comentários que as pessoas deixam, né? Sempre tento moderar os comentários, né? Não gosto de violência, enfim, de xingamentos e tal. Esse tipo de comentário eu apago sempre, né? Quero transformar os comentários desse canal aqui num ambiente seguro, que as pessoas se sintam confortáveis para comentar, para se expor, né, para poder botar a sua opinião, né. No mais, se você eventualmente estiver necessitando, gostaria de começar um processo terapêutico, um processo de análise, deixei o link do meu site aqui na descrição do vídeo, onde você pode entrar lá e saber um pouco mais sobre o meu trabalho e também as maneiras de entrar em contato comigo, tá bem? Vamos continuar aqui com o vídeo, que já está quase no finalzinho. Vai te ajudar muito quando você chegar nos 30. Lição número 5, o seu corpo vai cobrar tudo que você fizer com ele aos 20, ele vai cobrar aos 30. Gente, isso era uma coisa que eu também não acreditava. Como eu trabalhava com muita gente mais velha do que eu, e na época eu tinha 20 e poucos anos, as pessoas falavam assim pra mim, não, porque quando você chegar nos 30 e poucos, é mais difícil emagrecer, é mais difícil isso, é mais difícil aquilo, o seu corpo já não aguenta mais bebida como antes, e blá, 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 blá. E eu pensava, gente, balela, sabe? Tipo, isso não vai acontecer comigo. Pois hoje, que eu tenho 37 anos, eu lembro de tudo que essas pessoas falavam pra mim, e eu consigo perceber o quanto elas estavam corretas. Tudo muda. E tudo que você fez nos 20, se você come mal, se você dorme mal, se você não se exercita, vai refletir nos seus 30. Eu, graças a Deus, quando eu tava ali nos meus 28 anos, foi quando eu comecei a me cuidar mais em relação a ir pra academia, fazer atividade física. Você consegue ver que a galera que se cuida, eles têm um resultado diferente da galera que não se cuida. Eu tenho clientes que têm 70, 80 anos e você consegue ver nitidamente quem se cuidou e quem não se cuidou. E aí já não é nem questão de estética, tá, gente? Eu tô falando de movimentação, de você ter qualidade de vida com o seu corpo. A galera que se cuida, eles conseguem ter qualidade de vida. A galera que não se cuida, não. Então, quanto mais cedo você começar a cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo, melhor. E a última lição... Eu acho que sobre essa questão da saúde é perfeito, não tem muito o que colocar, né? Além da questão estética, que é importante também, que a gente fala de autoestima também, né? Enfim, que é uma parte importante da nossa vida, da maneira como a gente se sente com o nosso próprio corpo, né, com a nossa própria aparência, mas a principal questão é qualidade de vida, né? Agora, quando a gente tá pelos 20 e poucos anos, assim como eu tenho 26 agora, né, quando a gente olha assim, a gente não dá muita bola, né, não dá muita bola, mas eu tenho certeza que quando eu chegar nos meus 30 e poucos, 40 e poucos, né, eu vou lembrar de como eu me comportei com o meu corpo, né, e eu não vou entrar aqui no critério de se é difícil, se é fácil, por exemplo, fazer exercícios, né, ter tempo de qualidade para poder, enfim, praticar esportes e tal, né, a gente entende que no Brasil também é muito difícil isso, né, porém, né, se você tem a possibilidade de praticar um exercício, de se alimentar minimamente melhor, né, de poder escolher entre comer um ultraprocessado ou comer uma salada, um vegetal, uma proteína de qualidade, né, uma proteína real, né, não um ultraprocessado, se você tem essa oportunidade de escolher, pense bem sobre isso, né, que eu acho que no futuro você vai agradecer por essas pequenas escolhas que você fez, né, qualidade de vida, de movimento, de saúde, né, enfim, de todas essas questões que agora, quando a gente é novo, né, pessoas da minha idade, mais jovens que eu, ou até um pouco mais velhos que eu, não dão valor, né, mas mais lá na frente vão dar. Esse vídeo de hoje ninguém está pensando tanto em você quanto você acha. Essa foi uma coisa que me ajudou muito a, fazer as coisas sozinha. 2, perder a vergonha de ir em lugares onde tinham outras pessoas. Eu era uma pessoa que às vezes eu tinha vergonha de entrar numa sala quando tinha muita gente. Até eu entender que ninguém pensa em você tanto quanto você acha. Você entra na academia, tem gente que tem vergonha de ir na academia porque acha que tá todo mundo observando ela, né? As pessoas estão lá vivendo a vida delas. Cada pessoa tá no seu próprio mundo, às vezes pensando nela mesma, pensando nos problemas dela, ou às vezes pensando no que os outros tá pensando delas. Então, isso foi uma coisa que me libertou muito, porque todas as vezes que eu vou em lugares, eu sempre coloco isso na minha cabeça, ninguém tá prestando atenção em mim, eu não sou tão importante quanto eu acho que eu sou. Porque eu acho que quando a gente tem 20 anos, a gente tem a tendência de ter mais vergonha das coisas, vergonha de tentar, vergonha de falar. Gente, eu tinha vergonha de levantar a mão na classe
quando eu tinha dúvida, porque eu não queria as pessoas olhando pra mim. Eu tinha a impressão de que elas iam ficar julgando. E às vezes eu ficava na dúvida. E tem uma frase que fala, né? Burro é quem fica na dúvida e não pergunta, e não quem pergunta. Só que era questão de vergonha mesmo. Eu era uma pessoa envergonhada. Às vezes você entrar num restaurante, você fica com vergonha, porque as pessoas já estão lá no restaurante. Às vezes você vai encontrar com uma pessoa, você fica com vergonha, você abaixa a cabeça. E aí foi quando eu percebi que realmente ninguém tá pensando tanto em você, não. Hoje em dia eu entro como a protagonista da minha história mesmo. Se você começar a trabalhar essa mentalidade agora, nos 20, isso vai te ajudar muito na sua vida. E colocando na tua cabeça, ninguém tá pensando tanto em mim, ninguém tá pensando tanto em mim. Eu vou fazer as coisas porque as pessoas estão vivendo a vida delas. Ninguém tá pensando tanto em mim assim. Eu tinha uma professora que, num curso de pós-graduação que eu fiz, que ela tinha uma frase muito interessante, né? Ela falava assim, se dê a devida insignificância. Eu acho que é muito por isso, né? Claro que não vou entrar aqui no critério de pessoas que podem ter algum sofrimento muito grande mesmo por questões de ansiedade, né? Enfim, dessa vergonha, né? Que pode incapacitar a vida dela, né? Não vou entrar nesse critério, né? Porque tem uma outra seara, a gente está falando de um problema muito mais complexo, né? Mas eu acho que sim, às vezes a gente deixa de fazer coisas, né? Levando em consideração que as pessoas vão nos julgar, né? Vão pensar muito nisso, né? Mas sendo bem sincero, às vezes as pessoas não estão nem aí pra gente, né? Nós nos importamos muito mais com nós do que as outras pessoas, né? Então, se dê a devida insignificância, como dizia a minha professora, né? E é muito interessante quando as pessoas entram no processo de análise, entram no processo de terapia, comigo isso começa a se tornar cada vez mais comum, né? No começo, às vezes, mais reativos, enfim, um pouco mais apreensivos sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, né? Mas com o tempo isso vai se esvaindo, né? E as pessoas conseguem se colocar na sua história, né? Conseguem então se posicionar como protagonista, como a colega falou, né? Como protagonista da própria história, né? Eu acho muito bonito, é um movimento muito bonito, né? Quando as pessoas conseguem então sair às vezes dessa posição de coadjuvante, né? E conseguem se colocar como protagonista, né? E encarar e bancar esse desejo, né? Bancar então, bom, as pessoas talvez vão me julgar com as minhas escolhas, né? Haverão consequências das minhas escolhas, mas eu estou pronto para assumir essas consequências, né? Estou pronto para assumir essas consequências para bancar aquilo que eu quero, né? Para bancar aquilo que eu desejo, né? Enfim. Bom, eu acho que foi um vídeo bem legal, bem interessante, né? A gente pôde conversar sobre alguns assuntos que eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar sobre vida, né? Acho que vida, a terapia também é sobre isso, né? Falar sobre a vida, né? Sobre a vida, né? Falar sobre ela, né? E, bom, enfim, se você achou interessante qualquer coisa que eu tenha dito, achou interessante essa conversa, considere deixar um like, se inscrever no canal e, como eu disse, comente aqui embaixo como é que é a sua relação com com o seu envelhecimento, né? Como é que é a sua relação com o seu adolescente interior, seu adolescente passado, né? E se você, como eu disse anteriormente, estiver precisando, necessitando iniciar um processo terapêutico ou gostaria de iniciar um processo de análise, deixei o link na descrição desse vídeo do meu site, onde você pode saber um pouco mais sobre o meu trabalho e como entrar em contato comigo, tá bom? No mais, acho que é isso. Forte abraço, até a próxima, valeu, falou e até mais.